call is now being recorded. Hello, bioamigos, bioamigas. Que alegria, estamos de volta com o BioPlay, esse podcast que vem conquistando os corações e as plataformas. Espero que estejam todos atentos. E hoje estou aqui com o petiano Rafael Salu, que estará apresentando comigo mais esse episódio. Manda ver, Rafa. E aí, galera, me chamo Rafael Salu, sou do 7º período de Ciências Biológicas aqui da UAST. Eu estou acompanhando o Lucas e nosso convidado, professor Ayrton, para desenvolver aqui uma conversa muito saudável sobre abelhas. Pois é, temos a ilustre presença do doutor professor Ayrton Carvalho, ali bem pertinho do Mossoró. Bom demais. E apresenta aí, professor, fica à vontade, viu? Maravilha, muito obrigado pelo convite, né? Um prazer imenso, né, conversar com vocês, né, esse projeto tão interessante de divulgação que vocês têm feito, né, no PET. E, bem, para quem não me conhece, né, eu fui professor da UAST e fui redistribuído, né, vim para Mossoró, para a Universidade Federal do Semiárido, mas sempre meu pé, né, como pernambucano, sempre meu pé está lá em Pernambuco, aí em Serra Talhada, né, trazendo pesquisas e discutindo a conservação da biodiversidade, né, e essa é a minha linha, né, eu uso abelhas como ferramenta, como instrumento de trabalho, mas, né, sempre pensando em tudo, né, pensando no ambiente, na conservação do ambiente. Então, vocês aí podem perguntar o que quiserem e eu respondo o que eu sei. Eu não sei de tudo, né, então, se eu não souber, a gente vai estudar para poder responder, tá bom? Beleza? Beleza, professor. E aí a gente vai manter essa dinâmica, professor, de estar aí fazendo algumas perguntas e a gente deixa a conversa fluir e tal, fazer uma coisa bem dinâmica, é para que os nossos ouvintes se sintam à vontade também e possam participar aqui, como se estivessem interagindo ao vivo, né? Então, professor, no início de conversa, você aí que está especializado em zoologia e tem uma vasta ciência a respeito das abelhas, mas a gente queria saber sobre o seu processo inicial. Como foi o processo de ingresso no curso de biologia? Você tem essa graduação. E se você já tinha uma experiência pessoal, né, com abelhas e, né, o seu interesse pela área da zoologia. Conta pra gente aí. Bem, quando em torno de 11 anos, mais ou menos, isso ainda na década de 90, eu sempre fui fascinado por natureza. Meu pai é agrônomo, né, de formação, e o cara que sempre me levou para o meio do mato, para ver bicho, ver planta, né, e tem um conhecimento fantástico sobre isso, sobre essa questão natural, e eu sempre me apaixonei, né, pelos bichos, né, então sempre fui apaixonado pelos bichos. Tanto que lá em casa, né, na casa do meu pai, ele deu um gato para uma irmã, um cachorro para outra e uma casa de abelha, né, um ninho de abelha sem ferrão para mim. Então, meu pet de estimação era uma casa de abelha. E eu sempre fui fascinado por esse mundo, né? E quando foi ficando mais velho, eu disse, não, eu quero ser cientista. E no Brasil, para a gente ser cientista, né, ou a gente vai trabalhar em empresas públicas de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo, ou, né, ser professor da universidade. Hoje em dia existe um pouco mais de opções, mas naquela época, né, no início dos anos 2000, ainda eram basicamente essas duas. E eu decidi, então, fazer biologia, a contragosto do meu pai, porque ele queria que eu fosse médico. E aí eu fiz o vestibular em medicina, na época ainda era vestibular, não era nem. Fiz vestibular em medicina, passei para mostrar ele que eu passava e fiquei em biologia. E aí entrei em biologia na Universidade Federal de Pernambuco. Aí foi um curso muito legal, onde logo no primeiro período eu engajei no laboratório do professor Clemens Schlindwein, que é um alemão radicado no Brasil há mais de 20 anos, um cara maravilhoso, cientista de primeira, que
me apresentou esse mundo fantástico, né, da conservação da biodiversidade, né, e o mundo científico das abelhas, porque até então, né, eu conhecia as abelhas de criar, né, esses bichos. Então, lá na casa do meu pai, a gente criava abelhas sem ferrão já, urussu nordestina, né, outras espécies que ocorrem na floresta atlântica. E aí eu entrei no laboratório do Clemens, e o Clemens não trabalha com abelhas sociais, só trabalha com abelhas solitárias. E aí eu entrei para trabalhar com abelhas solitárias. E fiz minhas iniciações científicas estudando aceroleira, né, polinização da acerola, porque o Clemens é da área de botânica, ele não é zoólogo. E aí eu estudei acerola, depois estudei uma plantinha bem comum, uma plantinha ruderal, né, uma stemódia, visitada por muitas espécies de abelhas solitárias, e fui fazer meu TCC, né, minha monografia, no Parque Nacional do Catimbau, onde nós tínhamos um projeto bem interessante, e eu comecei a ir para o Catimbau, todos os meses eu ia ao Catimbau para a gente fazer coletas de abelhas, né, tinham 2 alunas de doutorado fazendo levantamento de abelhas no Parque Nacional do Catimbau, e aí eu me apaixonei por levantamento de biodiversidade, né, coletar plantas, coletar abelhas, e aí coletei muitos outros bichos também, porque os colegas sabiam que eu ia, e eles, tu tá precisando de algum disso aqui, traz. Aí aprendi a armar rede de neblina para coletar passarinho, para aprender a cavar pitfall, né, para coletar lagartixa, cobra, né, e o pessoal sempre me convidava, e eu participei de muitos projetos. E aí, depois, no mestrado, né, eu fui trabalhar com plantas aquáticas, né, polinização de plantas aquáticas da Caatinga, né, é um tema maravilhoso, e que continuei no doutorado, né, estudando esse grupo de Alismatácea, né, antigamente, né, ainda dentro da família Limnocaritácea. São plantas aquáticas que ocorrem em áreas de Caatinga e são polinizadas por abelhas especiais, né, abelhas que são especialistas nessas plantas. Então, são interações muito sensíveis, né, de qual o Protodíceles, que é o gênero de abelhas, só visita essas plantas e as plantas só recebem visitas dessas abelhas. Então, são sistemas ecológicos muito sensíveis a perturbações ambientais. Né? E a gente nem lembra, às vezes, né, que existem plantas aquáticas na Caatinga, mas existem muitas, e elas são polinizadas por essas abelhinhas especiais. E aí foi quando eu fiz o doutorado, né, na área de zoologia na UFPB, porque eu tinha feito o meu mestrado em botânica, né, no programa de biologia vegetal da Federal de Pernambuco, mas eu queria entrar mais na área de zoologia, porque eu queria trabalhar com filogenia das plantas e das abelhas. Né, o projeto a gente não conseguiu fazer por falta de recursos, por uma série de coisas, mas a minha ideia, né, era adentrar nesse ramo da zoologia, que é o que eu sempre gostei mais, né, que são os bichos. Né? As plantas são organismos maravilhosos, mas são sésseis, né? Não se movem muito. Então, eu gosto de bicho que voa aqui, que você, né? E eu sempre gostei, sempre criei abelhas, né? Então, foi fantástico, né? A minha ida, né, para João Pessoa. E em João Pessoa, né, conheci série de pesquisadores muito fantásticos, né? E foi um período muito bom na minha vida. Quando eu acabei o doutorado, né, aquela coisa, a gente acaba o doutorado, fica meio sem perspectiva, eu fui fazer um pós-doutorado na USP, com a professora Vera, e não me adaptei, eu não gosto de São Paulo, não me adaptei a São Paulo, e meu campo era aqui em Mossoró. E aí eu vim para Mossoró fazer o campo e desisti da bolsa lá em São Paulo. Disse, não, eu prefiro uma bolsa para ficar 100% em Mossoró, no Nordeste. Eu no Norte ou no Nordeste, eu dei essa possibilidade, porque no Sudeste não queria. E São Paulo é uma cidade muito caótica, né? Tudo demorado, né? Não me adaptei a São Paulo. E acabei em Mossoró. E me apaixonei por Mossoró, e aqui eu trabalho especialmente com abelhas sociais. Né? Que Mossoró é uma cidade que tem uma criação tradicional muito grande de jandaíra, né? Uma abelha Melipona subnítida. E eu já tinha vindo a Mossoró com meu pai, né, atrás de abelhas sem ferrão, quando era criança.
E aqui em Mossoró, fiz durante 4 anos, passei 4 anos como bolsista de pós-doc, e depois como professor visitante da pós-graduação, quando então eu passei no concurso em 2015 para a UAST. E na UAST, aí passei 6 anos lá na UAST, também desenvolvendo pesquisas, especialmente em abelhas sociais, tá? Aí em Serra Talhada, a abelhinha social mais importante é a mandaçaia, né? Então a Melipona mandacaia, uma abelhinha linda, talvez a abelha mais bonita, né? Que a gente tem, uma abelha preta com listras amarelas, um negócio maravilhoso, e muito produtiva, muito importante culturalmente, né? E que, infelizmente, em Pernambuco, né, a cultura da criação de abelha sem ferrão diminuiu muito. E aí a gente voltou, né, fazendo esse trabalho de resgate, né, da atividade aí em Serra Talhada, encontramos muitos criadores, reencontramos muitos outros criadores de abelhas, e aí depois tive a oportunidade de voltar a Mossoró, trabalhando aqui na UFESA, e aí porque aqui na UFESA a gente já tinha uma estrutura, né, de pesquisa bastante consolidada na área de abelhas, né? Então eu vim para cá, mas nunca deixei Serra Talhada e nunca deixarei as nossas queridas mandaçaias, né? O meliponário está lá, tem as pessoas, tem o professor Hélio, que mexe muito bem com elas, tem o professor Micail, que faz um trabalho fantástico aí na Rural do Pernambuco com abelhas, e a gente sempre vai continuar fazendo essas parcerias, e estou aqui, né, para também recebê-los, se quiserem vir a Mossoró, também conhecer o calor de Mossoró, né, que aqui, sim, o calor é grande, né, adaptações das abelhas às mudanças climáticas, né? Isso aqui é um ponto-chave de estudos de organismos que conseguem sobreviver a calores extremos, né? Que a gente já está vivendo, né, com as mudanças climáticas. Pronto, professor. Eu queria perguntar agora se, assim, como está a importância de estudar abelhas aí, né? E como está desenvolvendo suas pesquisas, se está fluindo, se tem outras pesquisas em andamentos. Aqui, eu tenho uma série de alunos, eu continuo com alunos na Rural, tá? E que o George, por exemplo, né, um aluno do programa de pós-graduação de Biodiversidade e Conservação, aí da UAST, ele vai trabalhar com mel, né, tanto de abelhas com ferrão, né, a Apis mellifera, quanto a qualidade do mel e a qualidade físico-química e microbiológica do mel da mandaçaia, tá? Eu também desenvolvo pesquisas nessa linha aqui em Mossoró, com a Melipona subnítida, com a jandaíra. Desenvolvemos pesquisas também na área de comportamento, né, comportamento de estivação, tá? Então, as abelhas da caatinga, as abelhas sociais, né, na caatinga, elas têm esse processo, que é, entre aspas, né, uma hibernação durante a seca. Então as atividades da colônia diminuem durante a seca, mas identificar isso é muito difícil, muito complicado, e a gente está trabalhando também com a estivação durante a seca em Jandaíra, para poder entender essas adaptações que essas abelhas têm a sobreviver nesse clima tão complicado que é o clima semiárido, tá? E também desenvolve também pesquisas com polinização de diversas espécies de plantas. Então estamos com um projeto estudando abelhas que visitam flores da família Malvácea, especialmente essas florezinhas amarelas, né, de Malvácea, que tem uma diversidade enorme de abelhas que visitam essas flores. Temos também estudos com ácaros, que ocorrem em ninhos de abelhas sem ferrão, estudos com doenças em abelhas sem ferrão, com parcerias na Federal de Pernambuco, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal da Bahia, no Instituto Tecnológico da Vale, lá em Belém, né, na Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Amazonas e do Pará também. Então, assim, o grupo, a gente tem estudado uma gama de aspectos. Né? Nos últimos 4 anos, minha pesquisa, ela se alinhou muito com o estudo de pragas e parasitas em abelhas sem ferrão, porque a gente precisa de abelhas para a polinização agrícola, precisa de abelhas para recuperar áreas, né, já que esses animais são importantes para a polinização. E aí a gente
focou, né, nos últimos 4 anos, as nossas pesquisas em pragas e doenças da criação de abelhas, da criação racional de abelhas sem ferrão. E aí descobrimos especialmente questões relacionadas à microbiota, né, dessas abelhas, da importância da microbiota para a sobrevivência das abelhas e para a imunidade das abelhas. Então, as abelhas precisam ter uma microbiota rica, né, uma microbiota específica e para que ela sobreviva bem. E aí, dentro dessa linha, né, uma das questões, e aí entra dentro, né, das discussões sobre leis, sobre regulamentação de atividade, né, então, regulamentar uma atividade e leis sobre uma atividade da criação de um animal nativo do Brasil, né, é algo muito importante. Então, a gente também tem focado nas discussões, utilizando ciência, né, para a não translocação de ninhos de abelhas sem ferrão. A gente tem visto que trazer ninhos de abelhas de outras espécies que não são nativas das áreas, né, né, modificar essa área de distribuição dela deliberadamente é muito perigoso, né, para a conservação dessas abelhas. Então, o foco que a gente deu nos últimos 4 anos foi esse. Mas pesquisas são muitas, né? E aí a gente poderia depois marcar um dia para vários alunos falarem de cada um dos seus projetinhos, né, que foram vários projetos, né, que a gente tem. Hoje eu tenho 14 alunos, né, no laboratório, entre alunos de mestrado, doutorado. Tem um trabalho, né, em parceria com o professor Breno Freitas, né, de um aluno de doutorado, estudando, né, a tolerância térmica das abelhas. Então, quanto essas abelhas aguentam ou não de calor, por exemplo, se elas forrageiam durante o sol pleno ou não. E aí tem uma série de experimentos bem interessantes e bem que vai trazer, né, informações importantes para a conservação desses bichos, porque as abelhas, né, são animais extremamente importantes, prestam esse serviço ambiental que é essencial para a sobrevivência da humanidade, né, que isso é um ponto que eu sempre bato, né? Gosto muito de bater. Não, você é um ecochato, é o cara, conservar a natureza por isso. Não, eu estou querendo conservar a minha espécie, a espécie humana. Né? Então, se eu não conservo a abelha, eu não conservo a minha própria espécie. Então, não é conservar, não, porque eu acho o bichinho bonitinho. Não é que é isso. Embora sejam muito bonitos e muito interessantes de estudar aspectos naturais e etc., história de vida, né? Mas a gente precisa dessas abelhas. Né? Esses animais são importantes para o fornecimento de alimentos para a gente. Então, isso é um ponto que vocês, iniciantes aí na biologia, têm que atentar. Né? A gente usa um grupo como ferramenta de conservação geral. Não é somente, porque eu gosto disso. Você tem que escolher aquilo que você gosta. Se você não vai trabalhar com um grupo que você não gosta, aí também não adianta. Mas esse grupo ele tem que ser a bandeira, né, o instrumento, a ferramenta de trabalho para a conservação do ambiente, porque o serviço ambiental ele depende do ecossistema sadio, e o ecossistema sadio só há se todos os elos do ecossistema permanecerem, senão o serviço não é prestado de forma boa, né, o serviço natural, né, não é prestado de forma correta. Então, a gente sempre tenta integrar, né, todos esses aspectos, inclusive aspectos, por exemplo, aqui na nossa região semiárida, aspectos de conservação e de bom uso da água, por exemplo. Então, nos nossos projetos de meliponicultura, sempre a gente tem algo ligado, né, à boa utilização dos recursos hídricos, porque sem água não dá para fazer nada, né? Então, e a gente tem a restrição muito grande na nossa região semiárida de água, né? Durante boa parte do ano a gente não tem chuvas, que para a gente é uma coisa normal, mas se a gente vai lá no sul e no sudeste, um mês sem chuvas é uma seca terrível. Né? E aqui a gente passa 8 meses sem chuva, e a gente sabe viver assim. Né? Então, ele também pode ensinar, né, as outras pessoas como sobreviver, como viver e estudar os animais. É isso. Como é que uma abelha vive a seca da caatinga? É um bicho que tem um ninho perene, tá? Então, o ninho perene de uma abelha precisa sobreviver
o longo período de seca. Quais são as estratégias evolutivas, né, que surgiram aí para esses bichos conseguirem sobreviver? Né? As abelhas solitárias, a gente sabe, os adultos morrem, né, ou migram ou morrem. Né? Aves é muito comum isso, as aves migram, vão embora. Né? E enquanto as abelhas sociais, né, as abelhas solitárias, os adultos morrem, as larvas, né, as pulpas, ficam lá enterradas, ou dentro do ninho, de um ninho dentro de uma árvore, ou enterrada no solo, esperando a próxima chuva. Mas abelhas sociais não dá para fazer isso. Elas têm que sobreviver, elas têm que estocar o alimento dentro da colônia, e aí, né, conseguir sobreviver com aquele acúmulo de alimento que elas acumularam durante o período de chuva. Tem um trabalho muito bonito que foi submetido agora para a publicação, vamos ver se ele vai ser aceito, que é um trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos, que são dados históricos muito interessantes, que é o volume do ninho de abelhas sem ferrão. Na verdade, o título do trabalho é até assim, Vivendo em Kitnets, porque as abelhas sem ferrão precisam de ocos de árvore para a construção dos seus ninhos. E os ocos das árvores estão cada vez menores. Por quê? Porque as árvores grandes e grossas estão sendo derrubadas. Então, o local onde as abelhas fazem o ninho está cada vez menor. Então, por isso que a gente brinca, né, dizendo, agora eu vivia num palacete e agora vive dentro de uma kitnet. E será que essa kitnet, que essa abelha vive dentro do tronco de uma árvore, será que ela tem espaço suficiente para ela armazenar o mel e o pólen para ela passar a seca? Muito provavelmente não. Então, isso é um ponto que a gente... Né, então, esse trabalho é um trabalho muito interessante. A gente, há 30 anos atrás, a professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, uma das maiores sumidades, né, em abelhas do mundo, é nossa, brasileira, nossa, né, trabalha ainda aposentada, continua trabalhando na luta pela conservação das abelhas, faz um trabalho lindo. E a professora Vera mediu, há 30 anos atrás, a circunferência de troncos de coninhos de abelhas sem ferrão. E nós fizemos isso de novo. E ao longo dos anos a gente vê a diminuição da circunferência dos troncos das árvores. Então, agora, e veja que a implicação trabalho com abelhas, mas com implicação na conservação total da caatinga, porque a caatinga, né, está sendo cada vez mais fina. Né? Isso, inclusive, tem implicações sobre plano de manejo de caatinga, por exemplo. Então, será que a gente deveria abater uma árvore grossa da caatinga? Quantos anos essa árvore grossa ela demora para voltar, né? Então uma umburana, por exemplo, que é a grande pau de abelha, né, da nossa região, quanto tempo uma umburana precisa crescer para que ocorra um oco, para que um fungo consiga adentrar a planta, fazer um oco, gerar um oco dentro daquele tronco, né? Isso são pelo menos aí uns 100 anos. E aí, nos planos de caatinga, a gente não vai esperar 100 anos para voltar a cortar. Então, será que a gente deveria cortar essa planta? Então, eu defendo, por exemplo, que algumas espécies não deveriam ser abatidas, como a umburana de cambão, a catingueira, né, que são plantas que fornecem ocos para os ninhos das nossas abelhas. Perfeito, professor. O senhor fala muito coerente, muito pertinente, porque a gente tem que pensar não somente numa escala ali específica, né, para o local, a região caatinga, ou aquele espaço, aquela área de conservação, mas em uma escala global, né, porque está tudo interligado, e aí você já tem que ter essa visão, tanto quem está chegando aí, né, embarcando, iniciando a jornada acadêmica na biologia, em outras áreas também a gente conversa, a biologia tem essa interdisciplinaridade, né, com outras áreas, isso é importante. Então, essa conservação, esses impactos que o estudo, as pesquisas nos trazem, né, nos mostram, isso precisa ser muito evidente e ser claro, objetivo na hora de estiver defendendo, na hora que a gente estiver
expondo a opinião, porque isso esclarece, né? Isso clareia realmente a comunidade para uma atenção maior, né? Para aquela situação. E nesse ponto, professor, né, pegando o gancho aí da tua fala, você falou de abelhas sem ferrão, abelhas com ferrão, abelhas sociais, abelhas solitárias. Então, existe uma biodiversidade, né, de abelhas. Isso é surreal, muito massa. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais, né, principalmente no que diz respeito à nossa caatinga. Né? Se você puder trazer aí algum dado, alguma coisa assim que seja pertinente à tua fala, mas enaltecendo essa biodiversidade. A gente sabe que é numerosa. Isso, então, esse grupo, né, que é o meu instrumento de trabalho, então esse grupo que eu uso como instrumento são as abelhas, né, um grupo de Hymenoptera, tá, então, junto com vespas e formigas, tá, que tem em torno aí no mundo inteiro, em torno de 20 mil espécies descritas, tá, é um pouco mais do que 20 mil, a gente ainda vai ter um incremento desse número, especialmente devido às pesquisas no Brasil e no Sudeste da Ásia, que tem aumentado muito o número de espécies de abelhas, especialmente na Amazônia, por exemplo, que é muito difícil coletar abelhas na Amazônia. As abelhas da Amazônia estão lá na copa das árvores, então pegar essas abelhas para conhecer essa biodiversidade é muito difícil, mas dentro do mundo, né, fantástico das abelhas, existem as abelhas, a maior parte delas são abelhas solitárias, tá? Então, que vivem sozinhas, então elas não têm um ninho com a rainha, com operárias, como a gente tem na nossa cabeça, tá? Então, nosso ideal de abelhas, quando a gente, né, cresce, né, como crianças, não, você vai ter uma rainha que manda lá, comanda as operárias, e o mundo das abelhas, na verdade, é muito mais do que isso. A maior parte das espécies de abelhas são solitárias, mas a gente tem, dentro desse grupo, a gente tem em torno aí de umas 500, 550 espécies que são sociais mesmo, verdadeiramente sociais, chamadas de abelhas eusociais. As abelhas, dentro das abelhas eusociais, o grupo mais importante, né, de maior diversidade global, é o grupo de Meliponini. Tá? Os Meliponini, a gente tem atualmente, inclusive pegando aqui dados da monografia, né, do expetiano, né, Augusto, que vocês muito bem conhecem aí da UASC, que hoje está fazendo mestrado lá no INPA. Tá? Então, no mundo todo, são conhecidas 417 espécies, né, de Meliponini, em 33 gêneros. E no Brasil, pelo menos 251 espécies ocorrem em 29 gêneros. Tá? Então, esses são dados muito importantes dentro desse grupo de Meliponini. O outro grupo de abelhas importantes eusociais são as apis. A apis, especialmente a apis mellifera, tá? Que é uma abelha que não é nativa do Brasil, essa que ferrua. Tá? Então, os Meliponini são conhecidas como as abelhas sem ferrão, porque elas têm um ferrão atrofiado e que elas não conseguem mais utilizar para se defender, e tem esse grupo de apis, né, do gênero apis, que são aí, dependendo de como a gente vê, né, a taxonomia desse grupo, 7, 8, 11 espécies, e as várias subespécies. Eu particularmente não gosto muito, né, de utilizar subespécies, mas as raças geográficas de apis, que são abelhas que são criadas, especialmente a apis mellifera, que são criadas há milênios pela humanidade, especialmente na Europa e na África, e foram introduzidas no Brasil. Então, essa abelha que ferrua, que dá muito mel, que é extremamente importante economicamente, isso não há dúvida, ela é uma abelha que é introduzida no Brasil, ela não é nativa nossa. Nós temos as nossas abelhas nativas, mas a gente tem essa abelha introduzida, que é uma abelha domesticada, né? E é uma abelha extremamente produtiva, zootecnicamente muito importante. E também uma das espécies mais importantes para a polinização. Tá? Então, a apis, ela visita muitas flores, então a gente não deve, né, também combater, vamos dizer assim, apis demais, mas a gente tem que lembrar que as apis concorrem, né, então elas concorrem com as nossas abelhas nativas sociais. Tá? Então, esse mundo das abelhas é um mundo muito grande. Na caatinga, né, a caatinga, de forma geral, é um ambiente de extremos, né, um ambiente caracterizado por uma imprevisibilidade tremenda
e que só quem consegue sobreviver na caatinga são aquelas abelhas que conseguem burlar, entre aspas, né? Estão adaptadas a essa condição de imprevisibilidade das chuvas da caatinga. Eu gosto muito de brincar e mostrar aos alunos, né, dados de chuva, por exemplo, porque a gente sempre tem na cabeça, não, esse ano é um ano atípico. Tenho certeza que todos os anos que você estudou, né, está aí em Serra Talhada, todo ano é atípico, nunca é um ano típico. Porque meu avô dizia que chovia não sei quando. Um ano chove em dezembro, outro ano chove em janeiro, outro em fevereiro, outro ano não chove nada e depois chove demais, e a caatinga é assim. Né? Então, não é que, claro, devido às mudanças climáticas, a gente está diminuindo, né, as chuvas da caatinga e concentrando essas chuvas, tá? Mas a caatinga é imprevisível, ela sempre foi imprevisível. E aí, estudar essas adaptações da imprevisibilidade da caatinga é algo, né, fantástico. E entre abelhas, isso fica muito, muito evidente, porque a caatinga, apesar de ser um ambiente semiárido, em que naturalmente a gente vai ter menor riqueza e diversidade de a maior parte dos animais e maior parte dos vegetais, hoje os dados mostram que, embora a riqueza de uma área de caatinga não seja tão grande quanto a riqueza de uma área de floresta amazônica, por exemplo, a diversidade da caatinga é muito grande. Então, em abelhas, embora a gente faça um levantamento de abelhas numa área de caatinga, a gente encontre 40, 50 espécies numa área, quando a gente vai ver a diversidade entre áreas de caatinga, a gente vê que é muito grande essa diversidade. Então, esse índice matemático, né, que a gente usa para medir a importância, né, de uma área, nas abelhas é muito grande. Nos anos 2000, houve o trabalho do professor Fernando Zanella, que listou para as áreas de caatinga 189 espécies de abelhas. Tá? Isso desconsiderando as áreas que a gente chama de áreas de exceção, né? As áreas de brejo de altitude. Porque as áreas de brejo de altitude são áreas de floresta úmida, né, encravadas, né, são ilhas de umidade encravadas na caatinga. Se a gente inclui essas áreas, por exemplo, de floresta úmida, a diversidade sobe demais, e a riqueza também, e passa a ser até perto de 350 espécies de abelha. Então, a caatinga, ela, para abelhas, né, é, de longe, né, a área semiárida que tem maior diversidade de abelhas, embora localmente a gente não vai nunca encontrar uma grande riqueza. Vai encontrar ali, por exemplo, em Serra Talhada, né, nesses 4 anos que a gente coletou em Serra Talhada, especialmente próximo, né, nas bordas aí do Parque Estadual da Pimenteira, a gente tem aí uma riqueza de espécies em torno aí de 75, 74 espécies diferentes. Entretanto, quando a gente vai ver grupos específicos de abelha, como, por exemplo, o trabalho que o Augusto fez, coletando euglossines, aí na região, a gente vê que a ocorrência de uma espécie que nunca antes tinha sido, né, coletada em áreas de caatinga de verdade. Então, essa abelha, né, que é uma abelha que desceu, então, a serra lá de Triunfo, ela é uma abelha de áreas úmidas, ela desceu a serra e está lá junto da pimenteira. Então, por que ela desceu a pimenteira? Porque a pimenteira ainda é uma área conservada, que, pela calha do rio, pelas matas ciliares, essa abelha consegue adentrar áreas de caatinga. Essa abelha ocorre na caatinga ou não ocorre na caatinga? Ela ocorre, ela está lá. Então, quando a gente pensa, né, na conservação a gente tem que pensar também no recurso hídrico, porque é importante. Como é que essa abelha desceu de Triunfo? Ela desceu de Triunfo por uma calha do rio. Ela veio na floresta junto do rio. Ela não simplesmente não voou, né, aleatoriamente e desceu e chegou lá. Né? Então, a caatinga, ela tem essa particularidade. Né? Quando eu brinco e mostro, né, dados, por exemplo, não, vamos para Mirandiba. Eu gostava muito de falar de Mirandiba. A caatinga de Mirandiba é igual à caatinga de Serra Talhada? Não é. Se você vai lá em Mirandiba, você vê as plantas são diferentes, os animais são diferentes, e é menos de 100 quilômetros de distância. Menos de 100 quilômetros de Serra Talhada.
né? Então, uma caatinga de cristalino em comparação à caatinga de sedimento. Eu tive a oportunidade com o professor André Laurênio, né, que vocês muito bem conhecem, é um botânico maravilhoso, para a Serra do Giz, né, em Afogados em Gazeira, um lugar maravilhoso, com uma riqueza de abelhas muito diferente. Coletei 2 espécies de abelhas lá na Serra do Giz, que eu não tinha coletado em nenhum outro lugar, né, em Pernambuco. Então, é uma abelha que eu conhecia, né, conhecia da Bahia, né, e está lá na Serra do Giz. Né, então, a importância da conservação daquele lugar, né, com espécies diferentes ali. Então, isso é algo que a gente tem que pensar, né, como futuros cientistas que vocês serão, né, e pensadores, né, da importância da conservação, e que a conservação desses bichos, volto a dizer, não é conservar a abelhinha porque ela é lindinha, não é porque aquela área, a presença daquela determinada espécie ali, demonstra a importância daquela área que presta serviços ambientais que a gente, particularmente, né, nós, seres humanos, temos dificuldade de enxergar esses serviços. Mas é o fornecimento de água, diminuição de temperatura, fornecimento de polinizadores para as culturas agrícolas. Gosto muito de dizer, eu gosto tanto, adoro umbu. Sem abelha, meu amigo, você não come umbu. Né? Então, e o umbuzeiro, ele também é uma planta que precisa de outras coisas para sobreviver. Precisa lá do mocozinho para comer, né, a fruta e dispersar a semente. Né? Precisa, inclusive, o próprio ser humano é um conservador importante do umbuzeiro, né, que é uma planta tão importante para a nossa... que depende de abelha para formar frutos. Sem abelha não há umbu. Então, a gente tem que pensar sempre que as relações ecológicas são integradas e aquele pensamento muito bem desenvolvido, né, desde, né, especialmente a partir da década de 10, né, do século 21, que é pensar e agir, né, agir localmente, pensando globalmente. Essa é uma ideia muito importante que, embora destratada, né, e tratada como menor por pessoas que não conseguem fazer as ligações, né, cerebrais de relações e coisas que aparentemente são diferentes, mas que, na verdade, são completamente encaixadas, exatamente. Então, esse agir local, pensando global, é extremamente importante, que a gente tem que fazer e continuar a fazer isso diuturnamente nas nossas pesquisas, seja com qualquer grupo, seja com aves, por exemplo, que o Rafael gosta de trabalhar. Né? Lucas está trabalhando com o que agora? Professor, eu sou contrário à biologia, sabe? Estou brincando. Eu estou na modelagem molecular, trabalhando com as cepas, né? Com as mutações aí do Covid. É genética, né? A parte da genética aí e tal. Mas interligado. Claro, está interligado. Então, o que é Covid? Né? O Covid é um vírus, cara, que pulou de um outro mamífero para a gente. Né? Então, a gente foi... O que é que a gente estava fazendo nas cavernas lá na China, cara? O que é que vai com... Tá entendendo? Assim, deixa a caverna quieta lá na China, pô. O morcego é importante, pô, mas não, a gente vai lá para matar os morceguinhos e etc e tal. Interessa, assim. Então, a ligação é tudo, cara, porque não há desvinculação entre uma coisa e outra. Né? Então, e a gente vai ter, né, e futuramente, né, devido a essa... E, na verdade, agora, né, atual, a gente tem muita dificuldade de entender o processo histórico atual. Né? Isso é uma coisa difícil devido a, né, o nosso cérebro ser um cérebro de um bicho que pensa no imediato demais. Né? Isso tem a gente tem dificuldade de entender processo. Né? Então, devido à nossa evolução, tá? Isso não é uma coisa somente do professor Ayrton ou de outras pessoas, né? Então, o cérebro humano, né, ele tem dificuldade de entender processo. A gente consegue entender o que é um carro, mas como foi que surgiu esse carro? Esse carro surgiu de quê? Né? Então, teve que alguém explorar uma mina
lá no Pará, tirar aço, lá do Pará, de um minério. Então, pensar em toda a cadeia, né, de produção de um carro é pensar também que existe uma mina que tirou ferro lá, que teve que ter a energia de não sei de onde, né, para transformar esse ferro em ferro metálico, né, e etc., até chegar à construção desse alguém que pensou como é que faz um motor, ou alguém que foi lá coletar a borracha, né, a seringa, né, para tirar a borracha para fazer o pneu, né. Teve outra pessoa e teve animais e plantas que foram soterrados há milhões de anos atrás, que fornecem o petróleo. Teve alguém que teve que cavar um buraco no chão para tirar esse petróleo dali, para a gente usar essa reserva de carbono e energia que ficou lá durante milhões e milhões de anos, né? Para depois fazer a gasolina para a gente poder botar no motor desse carro. Então, na verdade, tudo é interligado, inclusive vírus e bactérias. Né? Sem vírus e bactérias, a gente também não vive, né? Então, essas minhas pesquisas, cara, isso é um ponto, viu, Lucas, que eu tô gostando muito, mas ainda tenho que estudar muito, tá? Não esconda nada. Conta tudo. Eu sou um zero à esquerda em genética, cara. E eu não tive... eu tive bons professores de genética, mas que não me estimularam, né, a entrar nesse mundo da genética. E, de repente, né, me vi como professor precisando, né, trabalhar com genética e me apaixonei, né, mas ainda sou a iniciação científica da genética, né, acho que talvez antes do que isso, mas estou estudando genética para poder entender especialmente a importância dessa microbiota, né, que vive dentro dos intestinos das abelhas. Porque sem ela, as abelhas não conseguem sobreviver. Elas pegam doenças e morrem. E se a gente modifica aquilo ali, né, então o professor Hélio está com um experimento maravilhoso com Lucas Heimberg, aí, né, em Serra Talhada, com uma doença, né, a nosema, que ela não ocorria, né, a gente não tinha registros de nosemose, né, da doença para abelhas sem ferrão. Começou a ser verificado que as abelhas sem ferrão pegam essa doença, que é uma doença de Apis mellifera, né, então é uma doença de uma abelha introduzida, e as abelhas sem ferrão pegam essa doença. Então, o Lucas está vendo a importância de uma mosca que transporta os esporos, né, entre as colônias, né, tanto de abelha sem ferrão quanto de Apis para abelha sem ferrão e de Apis para Apis também, e vendo essa doença em mandaçaia, né? Isso também foi um pulo, né? Então, da mesma forma que a Covid pulou do morcego, né, para a gente, né, a nosema pulou da Apis mellifera para as abelhas sem ferrão. E a abelha sem ferrão e Apis, né, Meliponina e Apis, tem uma distância genética, né, uma distância evolutiva bastante ampla, em torno de 30 milhões de anos. Tá? Então, é algo entre um gato e um elefante, tá? Então, a gente tem que pensar assim também. Então, não é só porque a abelha é tudo igual. Não, mas não é, né? Evolutivamente são bem distantes. Então, as duas linhagens divergiram, mas houve um gap, um pulo aí, né, de nosemose agora para as abelhas sem ferrão. Será que que a gente vai ter agora uma pandemia de nosemose em abelhas? Muito provavelmente não, e a gente espera que não. Mas pode ser. A gente tem descoberto novos vírus, por exemplo, também. Então, a gente descobriu um ciclovírus lá no Rio Grande do Sul, na mandaçaia, que ocorre lá no Rio Grande do Sul, que é um ciclovírus junto da professora Karen Haag e a Lilian César, né, duas pesquisadoras top de linha, né, na área de genética de abelhas e genética de micro-organismos que ocorrem nas abelhas. Então, a parceria maravilhosa que a gente tem, que descreveu novas espécies de vírus que acometem nossas abelhas. E aí a gente vai pegar agora uma abelha que a gente não sabe se tem um vírus e transportar ela de um lugar para o outro? Será que esse vírus da mandaçaia lá do Sudeste, ele é patogênico para as abelhas que ocorrem aqui no Nordeste? A gente não sabe. Mas a gente pode evitar que isso aconteça, simplesmente não trazendo a abelha de lá para cá. Então, na verdade, se a gente pensar, né, bem, a gente vai ver que tudo é interligado. Não há nenhuma distinção, em momento algum,
né, de questões que não estejam relacionadas, porque né, o nosso planeta Terra é único. Então, o que a gente faz aqui no Brasil, aqui na Caatinga, vai ter implicações em outros lugares. O que se faz na China, o que se faz nos Estados Unidos, tem implicações aqui na Caatinga. Não somos nós que queimamos quantidades absurdas de petróleo para aumentar os níveis de CO2 na atmosfera. São os países ricos. Estão lá na Europa, na parte norte da América, né, e agora muito fortemente na Ásia, né, e que as implicações aqui para a nossa Caatinga. Dias cada vez mais quentes, cada vez menos chuvas concentradas. Então, a gente tem que pensar no global. Por isso, mais a gente tem que agir localmente. Então, qualquer coisa que a gente faça na nossa casa, que a gente faça na nossa comunidade, para diminuir a nossa pegada ecológica, diminuir o nosso impacto como indivíduo na natureza, é importante. Ela tem a sua importância e a sua relevância. Perfeitamente, professor. Obrigado, professor. Muito interessante a sua fala. Manda a braba, Rafa. A braba, viu? Eu queria colocar um ponto aí na sua fala que é muito interessante, né? Como a conservação de abelhas, ela implica na conservação de outros ecossistemas ricos e bonitos, por exemplo, os brejos de altitude, as caatingas que a gente tem e a diversidade enorme que tem aqui na Caatinga, né? Dando continuidade à nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre esse declínio mundial dos polinizadores e se é um perigo real e como a população mundial pode ser afetada com esse declínio, né? Visto que eu acho que as abelhas são primordial, né? Na polinização e na produção, principalmente de alimentos. Isso. Então, esse é um fenômeno identificado desde o fim dos anos 90, se intensificou muito, né, na primeira década do século XXI, segunda década do século XXI agora, que nós estamos, né, vamos agora já estamos quase no meio, né, a gente brinca, né, quando eu entrei na universidade, só para um gap interessante, eu achava 2030 tão longe, né, e agora eu fazia modelagem matemática de distribuição de espécies e etc., né, para 2030, 2050, e achava, 2030, tão longe. Nossa, a gente já está em 2023, cara. Né? Então, a gente já chegou, de 2023 está aí, falta um mês. Né? Então, as coisas acontecem muito rápido. E realmente, o declínio dos polinizadores, ele é muito bem estudado em apps. Então, o número de colônias de apps disponíveis diminuiu drasticamente no mundo, né, de forma global, pensando no globo, tá? Embora, por exemplo, no Brasil, o número de colônias de apis não tenha declinado, outras espécies declinaram, tá? Então, esse declínio de polinizadores, ele tem uma série de implicações, que são implicações ecológicas, implicações econômicas. E é por isso que as abelhas, como tem uma implicação econômica muito forte sobre a produção de alimentos e grana, bicho. E a gente tem que pensar assim, cara. O empresário do agronegócio, tá? Ele tá perdendo dinheiro. E aí, por isso que as abelhas aí viraram, né? Meu Deus, a gente tem que conservar a abelha. Cara, esses caras estão atrás de grana, bicho. Estão atrás de dinheiro. Porque são bilhões e bilhões e bilhões de dólares que as abelhas proporcionam para os grandes produtores de comida. Né? Claro que, por exemplo, tem no Brasil, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, dos 141 principais cultivos, né, de plantas, né, abelhas são essenciais em 18 espécies. São em grande importância, né, em 23 espécies. Em 24 espécies, a importância é modesta, né, e somente 15 não necessitam de abelhas. Tá? Mas veja, esses são dados, né, da professora Cris Giannini, publicados em 2015, tá? Então já faz quase, né, 10 anos. Então, esse valor, né, o valor da polinização no Brasil, né, estimado à época em 12 bilhões de dólares por ano, hoje em dia é bem maior do que isso, tá? Mas a gente tem que utilizar também estratégias
para a conservação, mostrando as perdas econômicas que as pessoas vão ter. Porque o produtor, né, ele precisa entender que o que ele faz hoje, no futuro, né, vai ter impacto sobre a atividade dele. Tá? Então, usar o dinheiro, né, fazer a valoração, né, do serviço de polinização é uma estratégia que os cientistas têm, né, de mostrar realmente, ó, a gente precisa conservar essas abelhas, senão você, empresário, vai perder dinheiro. Tá? É claro que essa é uma estratégia, porque o seu Manelzinho, o seu João, Dona Maria, né, que tem aquela rocinha em casa, que é o grande produtor de alimentos, de fato, de diversidade alimentar que chega na nossa mesa, né? Esse é um cara que, naturalmente, ele é um conservador de abelhas. Naturalmente, ele é um conservador. A agricultura familiar é naturalmente uma conservadora de abelhas, tá? E a gente tem que mostrar que ele não precisa, então, adentrar esse mundo, né, da utilização exacerbada e de forma errada de defensivos agrícolas, né, os famosos agrotóxicos, né, que inclusive mudaram de nome, né, para ficar mais bonito, né, é um agrotóxico, é veneno, né, então, ele não precisa adentrar esse mundo, né, ele pode produzir sem, e que isso, né, gera renda, né, então o veneno deixa lá para as grandes plantações, para as grandes monoculturas, bem colocado, colocado da forma certa, com a dosagem certa, na hora certa, no momento que é necessário para aquela cultura, o impacto disso vai ser diminuído em relação ao resto das abelhas. Então, por exemplo, uma coisa tão simples, por exemplo, quando a gente vai pulverizar uma plantação de maracujá, por exemplo, que é uma cultura que depende 100% de abelhas, especialmente abelhas de mamangá, né, o mangangá, né, são abelhas grandes, figuram entre as maiores abelhas do mundo, tá, essas abelhonas pretonas, bonitonas. Basta você, para diminuir o impacto, por exemplo, da mortalidade dos mangangás numa plantação de maracujá, basta você pulverizar a plantação à noite. É coisa simples. Coisa tão simples. Né? Então, beleza, o maracujá é muito atacado por lagartas, né? Então, uma praga agrícola importante, lagartas de borboletas e etc. Então, atacam a plantação de maracujá, a gente precisa, às vezes, pulverizar, né? Mas a gente também tem, por exemplo, Lucas, vírus que podem ser utilizados para combater essas lagartas. Aí, em Serra Talhada, a gente identificou, né, isso em plantações de macaxeira. Então, macaxeira é uma cultura também que, embora, né, ela não depende de abelhas, tá? Mas a cultura da macaxeira é muito atacada por um esfingídeo, tá? Então, a larva de uma mariposa noturna, que é um grupo que eu particularmente gosto muito, que é o grupo dos esfingídeos, elas comem a folha da macaxeira. Mas quando a gente vai na plantação, tá cheia de mandarová. Então, alguns criadores que vão, né, produtores de macaxeira, de mandioca, né, que vão escutar esse podcast, vão lembrar do mandarová. Então, o mandarová é uma lagarta de uma mariposa que come as folhas da macaxeira, diminuindo, então, a produtividade da cultura, né, da macaxeira. Então, quando a gente acha, a gente está andando dentro da plantação e acha um mandarová preto, uma lagarta preta, né, ela fica escura e cai, fica lesa, fica andando devagar. A gente pega essa lagarta, bota dentro de um liquidificador, bate com água, coa, bota dentro de um pulverizador e pulveriza a plantação. Aquela lagarta foi atacada por um vírus que mata o mandarová. E aí a gente simplesmente agora vai usar esse vírus para combater. Não precisa usar uma gota de veneno. O vírus é muito melhor para combater o mandarová do que qualquer veneno. Então, isso tem estudos, inclusive, o pessoal da UAST faz trabalhos nesse sentido. Tem os colegas aí da agronomia, né, que trabalham nessa linha de agroecologia, né, e com esse pensamento, né, mais sistêmico, né, do processo, né. Essa técnica é uma técnica que pode ser facilmente utilizada. A gente não precisa gastar
dinheiro com veneno, porque também tem que mostrar ao produtor que ele botar veneno na plantação dele não só mata a abelha, não, ele também está gastando grana, cara. Se ele bota barragem numa plantação de feijão, tá o que é que o barragem é? É uma acaricida. Ele quer matar inseto, aí usa uma acaricida. Tá gastando dinheiro, cara. Gastando dinheiro, trabalho, tempo. Né? E não, que isso não vai resolver o problema. Então, o pessoal da agronomia também tem uma importância muito grande, mostrando como é a melhor forma de colocar, o que é que a gente deve fazer, pensar sistematicamente a nossa plantação, a nossa produção de alimentos como algo que é sistêmico do ambiente, né? Que ele faz parte. Então, a produção agroecológica, a agroecologia, não é coisa de ecochato, não é. Né? O sistema que gera divisas econômicas extremamente importantes. E que é o que move, né, a alimentação, da diversidade alimentar da gente. Porque quando a gente pensa, a gente vai viver, porque isso, de vez em quando, algumas pessoas me indagam. Não, mas a gente vai... milho não precisa não precisa de abelha, então a gente não vai morrer de fome. Beleza, você vai comer cuscuz a vida toda? Só cuscuz manhã, tarde e noite? Eu adoro cuscuz, é minha comida predileta, cara. Mas, para comer um cuscuzinho, eu preciso da galinha para botar ali, ó. Preciso do tomate para temperar a galinha, do pimentão para temperar a galinha, da pimenta para temperar a galinha. Né? Então, o pimentão, a tomate, depende de abelha, compadre. Né? Então, o milho em si, não depende. É vento, polinizado pelo vento. Beleza, mas não vai comer só milho? Vai comer só soja? Né? Isso não é verdade, não dá. Né? A gente vai precisar da cúrcuma, vai precisar da bixolerana, né, para tirar, por exemplo, algo que a gente gosta muito aqui no Nordeste, né, que é o coloral. Né? Então, a gente vai precisar da abelha que poliniza a flor do coloral para a gente poder ter coloral. Né? Então, o sistema é todo integrado. E quem está produzindo coloral é o grande produtor, ele não está preocupado com isso, é o pequeno. Né? Quem está produzindo a tomate, a pimenta, que a gente compra na feira, não é o grande produtor, é o pequeno. Né? Então, as questões econômicas das abelhas, né, leva a esse pensamento da importância desses animais, porque talvez tenha sido o primeiro grupo de organismos que as pessoas começaram a entender, ou pelo menos pensar sistematicamente, e não pensar somente num espelho, né, numa foto. Porque as abelhas, né, para a gente ter carne, não, eu vou produzir boi, porque boi come capim. E capim não precisa de abelha. Mentira! Você precisa dar proteína para o seu boi. Né? Então, o boi vai comer proteína de origem vegetal de plantas que são polinizadas por abelhas. Então, aquele porco que a gente gosta, ele precisa comer soja. Soja precisa de abelhas, embora não de forma muito importante, mas precisa. Né? Então, a gente tem que trabalhar na cabeça das pessoas e mostrar essa importância. É uma das estratégias que a gente usa. Porque se a estratégia de somente dizer, falar, né, não está dando certo, então vamos botar o dinheiro no bolso, né, botar o dinheiro, porque nessa sociedade capitalista que a gente vive, o dinheiro, né, manda mais do que o resto. Então, vamos botar, monetarizar isso, né, valorar. Então, essa foi uma estratégia. O professor David Constanza, ele tem uma importância muito grande nisso. Tá? Então, lá atrás, nos anos 90 e 99, 97, 99, dois importantes trabalhos publicados em revistas extremamente importantes, né, inclusive na Nature, fazendo a valoração dos serviços ambientais. Porque a gente também tem que mostrar, minha gente, o Riacho do Saco, por exemplo, está aí, ó, localmente aí em Serra Talhada. Altamente degradado. Todo barrado, cheio de barragem. Né, que não consegue encher o açude. Né, tanta barragem que não consegue encher uma barragem, a maior barragem, porque todas as barragens seguram a água. Né? Qual é a importância? Quanto custa economicamente a água desse rio? Nesse riachinho de nada, um riachinho de poucos quilômetros. Mas quanto custa essa água? A gente não sabe ainda.
né? E aí mostrar, fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, é extremamente importante. Quanto custa a água dentro do riacho para o produtor de melancia, para o produtor de milho? Quanto custa a água que está lá no poço que ele tira para irrigar a plantação dele? Por exemplo, aqui em Mossoró. Aqui em Mossoró, as plantações são irrigadas com água de poço. Quanto custa essa água? Então, valorar isso, o serviço ambiental, ele é o que a gente precisa fazer para mostrar para as pessoas que a gente não está falando balela. Porque senão continua, né, aquela coisa de dizer, não, isso aí é coisa de ecochato. Isso aí não adianta. Eu faço aqui a minha coisa aqui, minha plantação aqui, só quero ganhar meu dinheiro. Beleza, você vai ganhar seu dinheiro agora, mas seu filho, seu neto, vai ter oportunidade de ganhar essa grana? Não vai, cara. Não vai. Ou talvez você, no final da sua vida, vai ter como manter uma produção de soja monocultural, se comprando adubo lá na Ucrânia, né, comprando adubo nitrogenado da Rússia. Meu amigo, né? Vamos pensar localmente, né, que aqui pode ser muito mais rentável, inclusive, né, do que... Esse ponto é importante, professor, nesse sentido, já para abrir, né, as mentes aí, ter esse feeling, né, esse up na visão de capitalista, enfim, né, no sentido prático da coisa, já para a gente, né, passar da parte teórica e realmente agir, porque é necessário, é preciso realmente ter essa noção e essa praticidade da coisa que realmente precisa, necessita, a gente sabe da importância que tem. E pensando economicamente, professor, qual é a rentabilidade, ou é rentável a atividade de apicultura e a meliponicultura? É rentável? São atividades rentáveis? E quais os desafios que os meliponicultores estão enfrentando, né, essa criação de abelhas, nessas atividades, né, com abelhas? Então, são duas atividades extremamente importantes, né? A apicultura, a gente consegue ser a atividade principal de uma propriedade, sim, consegue. A meliponicultura, muito provavelmente não, né? Então, e aí, mas professor, o senhor defende a meliponicultura e está dizendo que a meliponicultura não pode ser a principal atividade? Bem, isso é muito discutível, tá? Porque o que é quando a gente cria abelhas, né, a gente consegue viver de apis, porque um ninho de apis bem manejado, por exemplo, um único ninho, a gente é capaz de tirar 60, 70, 80, 150 quilos de mel por ano daquele ninho. Dá para fazer. Na nossa região do Pajeú, nós conseguimos até tirar 150 quilos de mel de um único ninho de apis, tá? De uma mandaçaia, isso é impossível. Primeiro que o ninho de mandaçaia tem 600 abelhas quando está forte. Então a gente vai tirar ali de um ninho de mandaçaia 1 litrinho de mel por ano. Mas esse litrinho de mel, né, enquanto 1 quilo de mel, né, de apis está custando hoje em dia em torno de 12 a 15 reais, 1 quilo de mel de mandaçaia está em torno de 200. Né? Então, a gente tem um produto com valor agregado muito alto. Tá? Mas você viver de meliponicultura é muito complicado. É mais uma atividade dentro da propriedade. É mais uma geradora de renda, que vai além do gado, além da galinha, além do ovo, além do feijão, da macaxeira, de várias atividades, do maracujá, da manga, você pode ter naquela propriedade. A meliponicultura é mais uma. Né? A apicultura, não, você já tem a apicultura industrial, né, a apicultura, né, bem tecnificada, etc. Essa sim dá para viver exclusivamente de apicultura. As abelhas sem ferrão, muito provavelmente não. E também dá para consociar, claro, e deve-se, a apicultura com meliponicultura. Eu defendo, né, que a gente, embora nem todos os colegas tenham essa mesma ideia, eu defendo que sim, né, a apicultura e a meliponicultura podem caminhar juntas como geradora de renda a mais para o pequeno proprietário. Né? Então, a criação de abelhas, de forma geral, né, ela tem um mercado muito grande que já existe esse mercado,
né, e vai crescer muito, que é o mercado de aluguel de colônias. O que é esse mercado de aluguel de colônias? Então, para quem conhece, por exemplo, as amêndoas, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, especialmente na Califórnia, nas áreas semiáridas dos Estados Unidos, né, sabe que milhões e milhões de colônias de apis mellifera são deslocadas anualmente para a polinização das amêndoas lá nos Estados Unidos. E hoje em dia não há mais abelhas suficientes para polinizar as grandes plantações de amêndoas lá, tá? O declínio dos polinizadores, né, começou a ser identificado exatamente nessas áreas. Por quê? Porque a produção de amêndoas começou a cair. E caiu por quê? Porque não tinha abelha suficiente. Não tinha colônias suficientes. Então, surge um mercado de aluguel de colônias. No Brasil, esse mercado ainda é pequeno, mas ele já existe. Por exemplo, aqui na região de Mossoró, a gente já tem esse mercado para polinização de melão. A Embrapa, né, especialmente aí falando de um amigo muito querido, né, o Cristiano Menezes, tem feito um trabalho muito interessante com polinização de café, né, a professora Maria Cristina Gagliononi, também lá no Rio de Janeiro, com polinização de café, e vários outros, a Marina Woloski, né, tanta gente boa, né, pesquisadores, mostrando que colocando abelhas, aumentando, incrementando abelhas em produção, em plantações de café, você aumenta a qualidade dos grãos, você aumenta a qualidade do café, e você aumenta a renda do produtor. Um saco de café bem polinizado, ele custa muito mais do que um saco de café mal polinizado. Então, o mercado de aluguel de colônias é um desafio que a meliponicultura tem. As abelhas sem ferrão são excelentes polinizadores e são facilmente manejáveis. Elas não ferroam, e só pelo fato delas não ferroarem, elas podem ser utilizadas numa plantação de forma muito mais simples do que a apis. Porque se a gente bota uma colônia de apis, né, numa plantação, a gente tem que ter consciência que aquela colônia pode ferroar a gente. Então, o produtor, até para fazer manejo da sua plantação e etc., vai ter que usar uma roupa de apicultor, que não é algo tão simples, e algo, né, tão confortável de usar, né, uma roupa de apicultor. Mas as abelhas sem ferrão podem substituir essas abelhas. Então, a gente tem um mercado aí de aluguel de colônias para polinização de abelhas sem ferrão, um mercado gigante. E a gente pode produzir colônias para alugar essas colônias para polinização, por exemplo. Então, esse é um desafio que os criadores têm da multiplicação artificial de colônias de abelhas sem ferrão. Isso é um tópico muito forte nas minhas pesquisas, especialmente devido a a gente também tem praga nas abelhas sem ferrão, também tem parasitas, né? Então, a gente precisa entender essas pragas e parasitas para a gente aumentar a eficiência das multiplicações, para a gente aumentar o número de ninhos que a gente pode gerar anualmente, para alugar esses ninhos, ou não, deixar esses ninhos, né, para alguém criar e vender, e também gera renda e etc. Mas os desafios da criação de abelhas de forma geral, né, ele está na diminuição do impacto, né, de plantas exóticas invasoras, está na diminuição do impacto de defensivos agrícolas, né, que machucam as nossas abelhas, que matam, né, as nossas abelhas, está também no desafio de não translocar abelhas sem ferrão de um lugar para o outro. Né? Cada lugar tem sua abelha, não precisa trazer abelhas de outros lugares. Cada lugar tem a sua abelha. Serra Talhada é a mandaçaia. Aqui em Mossoró é a jandaíra. Para que eu vou trazer mandaçaia para cá? Ou para que eu vou levar jandaíra para aí? Né? Eu fiz um experimento quando eu estava aí na UAST, levei jandaíras daqui de Mossoró para lá. As jandaíras não se adaptam às condições de Serra Talhada. Quais foram os fatores que levaram? Não sei, a gente não conseguiu descobrir. Não conseguimos descobrir por que a jandaíra não se adapta às condições, né, ou se aclimata nas condições de Serra Talhada. Tive que trazer de volta os ninhos, né, rapidamente, né, já morrendo, para aqui para Mossoró, para não ver as abelhas morrer. Né, então, essa conjunção de fatores a gente tem que pensar. Então, os desafios são enormes, mas a gente tem que pensar que a gente precisa reduzir nosso impacto,
precisa consumir cada vez mais conscientemente, né? Comprar localmente, né? Então, a economia local, ela é extremamente importante para isso. Vá lá na Feira Serra Talhada, na Feira Agroecológica Serra Talhada, projeto tão bonito aí, com incentivo muito grande da UAST. Eu só fazia minha feira, né? Depois da pandemia teve esse problema da pandemia, mas eu fazia minha feira lá, comprando a macaxeira, o tomate, a alface de Seu João, de Dona Maria, que produziam aí na Baixa Verde, em Triunfo, ou a própria Serra Talhada mesmo, né? Então, isso, essas questões locais também são importantes, porque a gente age local e pensa global. Tá? Não, é mais caro. Não é. Não é. Pode ir lá na Feira Agroecológica, vocês vão ver que não é mais caro. E a Feira Agroecológica protege abelhas. Né? E lá tem criadores de abelhas. O pessoal vende mel de ultra qualidade. Né? Então, e aí volta nessa questão de diversificar a produção das propriedades. E a meliponicultura e a apicultura aumentam isso. Então, o criador, o agricultor pode ter abelhas. É mais uma fonte de renda, né? De uma atividade que não é tão custosa, de investimento muito baixo inicial, né? E que ela tem uma importância muito grande e pode aumentar e gerar renda. Ótimas perspectivas, professor. E esse ponto aí da feira é interessante ressaltar mesmo. Esses produtores rurais aí com produtos naturais, né, tal, sem utilização desses defensivos agrícolas, enfim. E, claro, né, pensando na conservação, nessa importância das abelhas. Já caminhando, a conversa está... Nossa, deixar que a gente vai caminhando. Passar um longo Deu uma tempo. travadinha, Lucas. E caminhando já para os momentos finais, Salu aí vai estar fazendo essa última pergunta para a gente finalizar essa conversa aqui. Lucas, cortou aqui para mim, escutar. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, Rafa. Eu não então, consegui escutar o que deixa eu adiantar, falou. Então, que a gente corte e edita. Dando continuidade à nossa conversa aí, eu queria saber um pouco sobre, além do mel, quais os outros produtos que podem ser comercializados? Esses produtos são provenientes diretamente das colmeias. E queria saber também se os resultados encontrados nas pesquisas desenvolvidas dentro das universidades, eles chegam a essas comunidades rurais, essas comunidades locais que desenvolvem a produção, né, de mel, de apicultores, entre outros. Bem, duas questões extremamente importantes que você levantou. Né? Então, além do mel, né, outros produtos das abelhas que são muito importantes, especialmente a própolis, tá? E a geoprópolis também, tá? Tanto a própolis da Apis mellifera quanto a geoprópolis das abelhas sem ferrão são produtos que também têm uma importância muito grande. O pólen apícola e o saburá, né, o pólen das abelhas sem ferrão, também são produtos que podem ser explorados de forma econômica, além, né, da polinização agrícola, né, do aluguel de colônias. Então, esses são os produtos mais tangíveis, né, os produtos mais diretos que a gente tem da atividade da meliponicultura e da apicultura. Tá? O outro grande desafio, né, que esse é um desafio que eu, particularmente, tinha muito mais dificuldade, mas com as redes sociais a gente está conseguindo furar mais essa bolha, né, de chegar, né, às pessoas comuns. Porque quando a gente faz parceria com um produtor para estudar a área dele ou as abelhas dele, etc., a gente sempre tenta devolver aquele conhecimento gerado para ele. Né? Mas esse conhecimento voltar de forma sistemática para a comunidade é extremamente importante. E é um desafio muito grande da universidade conseguir fazer essa informação gerada dentro da universidade chegar a quem de fato interessa, né? Que é o produtor, que é o consumidor. Né? Então, quantas pessoas... Eu sempre
nas minhas palestras, nos podcasts que eu participo, né, nas rodas de conversa, quantas pessoas nem sabem que existem abelhas sem ferrão? Toda vez me perguntam, o senhor tira o ferrão das abelhas? Né? Então, isso é um desafio, né, que as universidades são os grandes produtores de conhecimento, então a gente tem que fazer as pessoas irem para dentro da universidade, conhecer nossas pesquisas, conhecer a sua pesquisa com Covid, Lucas, conhecer a sua pesquisa, Rafa, com aves. As aves são extremamente importantes, a Covid é extremamente importante, é trabalho de genética. Então, trazer as pessoas para dentro da universidade, fazer esse trabalho de extensão, né, de mostrar, de transferência de informação é muito importante. Então, as redes sociais hoje melhoraram muito essa transferência, mas também as redes sociais são uma faca de dois legumes, né, na brincadeira, né, de dois gumes, né, uma faca de dois gumes também, porque também é uma fonte também de desinformação, né? Então, a gente tem que conseguir, e um momento como esse, um podcast como esse, é um momento importante de divulgação do que a gente faz. E esse é, de fato, o principal desafio. Porque informação, ciência de qualidade, a gente consegue produzir. Infelizmente, né, com quase destruição nos últimos anos aí, né, das pesquisas em universidades, né, um processo muito danoso, né, que a gente vai demorar anos para conseguir retomar o que a gente já tinha feito, mas mesmo assim, né, os professores, os alunos se mostraram resilientes, a gente consegue, né, produzir pesquisa, mas essa pesquisa precisa chegar a quem interessa. E a gente tem que fazer, então, esse trabalho de divulgação científica. E esse trabalho de divulgação científica, por exemplo, como um momento de um podcast como esse, é extremamente importante. A gente tem que multiplicar essas ideias. Façam, continuem com outros professores, com outros alunos, tantas com cultura, por exemplo. Né? A Serra Talhada tem uma cultura, né, do vaqueiro, do pequeno agricultor, do criador de abelhas, né, de poetas maravilhosos, de músicos fantásticos que levam ciência. Né? Por exemplo, o Dó é um cara que ele faz ciência e transmite a ciência, né, que ele tem feito, que ele tem estudado, através da poesia, através, né, da música. Né? E esse desafio de chegar à informação de qualidade é muito importante, e a gente tem que trazer as pessoas para dentro da universidade, né, trazer a comunidade para dentro da universidade. Não é somente como a gente fazia antigamente, e voltar lá na casa de seu João, Dona Maria, né, de seu Rodrigo, né, e dizer, a gente fez isso, e os resultados são esses. Tá? Então, a gente precisa pegar também os vizinhos, né, fazer os vizinhos entenderem quando a gente tem um produtor, como tem aí em Serra Talhada, seu Manuel, que produz, em Serra Talhada não, acho que é Santa Cruz da Baixa Verde, que produz goiaba, por exemplo, né, que a gente fez um trabalho na propriedade dele, tem um pomar de goiaba, dos vizinhos, né, dele saberem que a abelhinha que a gente colocou lá para polinizar a goiaba e aumentar a produtividade e a qualidade dos frutos da goiabeira que ele produz, das goiabas que ele produz, chegar ao vizinho. Porque se o vizinho olha a plantação de goiaba do seu Manuel, vai dizer, a goiaba dele é mais bonita do que a minha. O que foi que aconteceu aqui? Ele está botando somente adubo, etc. Não, ele está botando adubo, está botando água de forma mais racional e está colocando abelha, por exemplo. Então, a gente precisa chegar e dentro desse movimento virtuoso, né, mostrar que as coisas podem ser diferentes e as coisas precisam se multiplicar. E esse conhecimento é gerado por vocês, né, alunos das instituições públicas federais de ensino. Então, os cientistas brasileiros, na verdade, na minha cabeça, logo no começo do podcast eu falei, eu tinha vontade de ser cientista, mas na verdade, os cientistas brasileiros são vocês, cara. Sem aluno, não faço nada, cara. Né? Então, quem faz as pesquisas de fato são meus alunos. Né? Então, eu só oriento ali, digo, talvez esse caminho seja melhor do que esse que você quer, ou esse aqui vai dar errado, né? Ou esse aqui vai dar certo, vamos tentar isso aqui, vamos testar aquela hipótese ali, vamos fazer esse teste estatístico diferente aqui, etc. Mas, na verdade, quem faz ciência no Brasil são alunos de cursos, né, de graduação.
em todas as áreas, seja ela nas áreas sociais, seja nas áreas exatas, seja nas áreas naturais. Né? Então, e por isso, né, a gente tem que valorizar isso, retomar a importância das universidades, trazer as pessoas para dentro para conhecer. Né? Serra Talhada tem essa coisa da universidade ser muito próxima, né, de comunidades, então trazer o pessoal aí da Mata da Pimenteira para dentro da UAST, precisa isso, né, isso é importante, e que a gente vai, devagarinho, a gente vai furando essa bolha, e vocês têm uma importância fantástica nisso, vocês alunos, né, iniciais, né, dos cursos, e que depois, né, se tornam petianos maravilhosos, fantásticos, né, nesse projeto tão bonito desenvolvido, que conseguem, né, fazer com que essa informação chegue às pessoas. Esses eventos que vocês fazem no PET, cara, são coisas que eu estava dizendo antes de começar o nosso podcast aqui, né? Que coisa importante, maravilhosa isso. Né? Um projeto pensado lá atrás, né, de educação tutorial, que no Brasil todo, disseminado no Brasil todo, que com todos os problemas da pandemia, etc., foram aí, ó, estão colocando informação de qualidade, trazendo podcasts, entrevistas, seminários online, seminários presenciais, etc., mostrando e transmitindo, né, a informação que é gerada dentro das universidades. Então, vocês estão de parabéns demais, né, e continuem assim, e estimulem os colegas a fazerem mais, né, e que vai dar muito certo. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência, as coisas não acontecem do dia para a noite, mas a gente vai devagarinho, né, a gente vai conseguindo levar informação de qualidade para todo mundo. Exatamente, isso aí, Ayrton. Obrigado pelas palavras, agradecemos aí tua fala, nossa, massa demais a participação, a gente que agradece, realmente nos sentimos aí lisonjeados pelo aceito aí, né, pelo ok na participação, então, nossa, maravilhoso. E, assim, eu sei que você já estava, né, já dando essa mensagem, mas só para você ainda enriquecer mais essa tua fala final, queria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, e você que está acompanhando aí pelo YouTube, viu? Estamos aí também pelo YouTube, então essa mensagem é para você também. A respeito, né, dessa preservação, essa conservação aí dos polinizadores, em especial, né, as nossas abelhas. Então, chegando ao fim aqui no nosso podcast, mas essa mensagem de que a gente tem que fazer e agir local, pensando no global. Isso é o que é mais importante. Então, tudo que a gente pode diminuir de impacto, né, pessoal nosso, né, então, conservação de energia, né, não usar um transporte público, comprar localmente, tudo que a gente pode fazer para diminuir a nossa pegada, ela é importante. Né? Às vezes a gente acha, não, eu não vou fazer porque ninguém faz. É aquele conto, né, do beija-flor, né, que leva uma gotinha de água para apagar um incêndio florestal. Tá? Então, quando se pergunta ao beija-flor por que ele está fazendo isso, ele diz, não, eu estou fazendo a minha parte. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque se ninguém fizer, o incêndio vai aumentar, mas aquela gotinha de água que o beija-flor estava levando para diminuir o incêndio, ele estava fazendo a parte dele. Então, todo mundo fazendo uma pequena parte, o todo se juntando, cresce, né, e vai atingir frutos. Cada um na sua área. Né? Nós estamos aqui hoje numa sessão de divulgação de ciência, de trazer informação, né, às vezes informação que está difícil de ser externalizada, de chegar a um determinado público, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte. Né? Então, cada um fazendo a sua, você, por exemplo, na área de genética, Rafa na área de aves, Augusto na área de abelhas, Rubem na área de pólen, né? Cada um fazendo a sua partezinha, a gente pode, né? Que também é um petiano, também Rubem, né, que está fazendo mestrado na UFPE. Salve, Rubem! Né? E salve, Augusto! 2 ex-petianos, né?
Então, Aparecida também, eu falar dos meus alunos petianos também. Aparecida também, exatamente. Aparecida e tal também, né, lá com os fungos, né? Então, cada um fazendo a sua parte, cara, a gente vai conseguir melhorar esse país, vai conseguir, né, sobreviver, né, a essas questões. A gente tem que ter esperança também de que o que a gente está fazendo é certo. A gente não pode também só esperar porque o mundo está desse jeito, né, etc. A gente não deixa de fazer a nossa parte. Né? A gente vai fazer naquilo que a gente acredita, da forma que a gente acha melhor, utilizando sempre a ciência como norteadora. Porque a ciência é a única forma, né, que a gente tem que serve para todas as pessoas. Porque a religião não serve para todo mundo. Né? Serve para muitas pessoas, mas não serve para todos. Cada um tem a sua e tem o direito e a escolha que tem. Mas a ciência é a única que serve para todos. E por isso, né, vamos continuar divulgando ciência, vamos continuar fazendo ciências com todos os perrengues que a gente passa, né? Mas a gente vai lutar e continuar nessa luta, e vocês são parte extremamente importante desse elo, e que não pode, né, faltando um elo numa corrente, essa corrente está porque partida. Se ela está partida, então ela não puxa um trator, ela não puxa um caminhão. Né? E todo mundo faz parte desses elos, dessa corrente, desde o produtor, do aluno da universidade, do aluno do ensino médio, do técnico, do reitor da universidade, né, do professor aqui, eu aqui, né, e do consumidor que está comprando a coisa ali, do produtor de abelha e da abelha. Exato. E da árvore que a abelha vive dentro dela. Né? Então, o elo, né, dessa cadeia tem que continuar. Então, essa mensagem que a gente precisa pensar no global, agindo localmente. Cada um fazendo a sua parte, e a gente vai melhorar esse planeta. Massa, Ayrton. Bom demais. Tua participação, volto a dizer, foi realmente top. Poxa, que alegria poder recebê-lo, poder realmente abrir esse espaço, né? O Bioplay realmente promove isso, de verbalizar, de divulgar e continuar, né, incentivando o fazer ciência, certo? Então, agradecemos aí aos nossos ouvintes, você que está nos acompanhando pelo YouTube também, já fica ligado, logo mais teremos aí outros episódios, tá? Com novos temas, novos convidados, e siga nosso Instagram, @petbioast, né? Professor, pode deixar o teu Instagram aí para a galera acompanhar também o teu trabalho, aproveitar aí essa oportunidade. Eu ainda uso muito mal o Instagram, tá? Mas meu Instagram é ayrton.t, né? @ayrton.t.carvalho. E eu também gostaria de divulgar as redes sociais do Espaço Asa, né? Então, @Espaço Asa, e nosso canal no YouTube, né? Espaço Asa no YouTube, que é onde a gente tem feito um pouco mais de divulgações, tá? Também pode acompanhar nosso site, né? Abelhas Mossoró, tá? Nós temos um site e que a gente sempre tem colocado informações, e convidar a todos, né, a se inscrever no canal do PET, tá? E dar o like, é importante essa história de dar like, né? É importante. Então, se você vai assistir, né, dê o like, não esquece de dar o like nesse negócio, né? 5 milésimos de segundo você aperta no botão, né? Mas acompanhem, né? A gente sempre está, né, divulgando o Espaço Asa. Então, o Espaço Asa é um local que a comunidade pode vir à universidade, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tá? Então, podem mandar um e-mail, tá? Se alguém se interessar, mandar um e-mail para visitas.asa@ufersa.edu.br, tá? E marcar uma visita com a sua escola, tá? A gente não faz visitas individuais, então tem que ser grupos, tá? De pessoas que queiram conhecer o Espaço Asa, né? Conhecer as abelhas, conhecer a nossa área de recuperação de caatinga, numa área urbana aqui em Mossoró, tá? Então, que já tem 4 anos, árvores muito grossas, né? Inimaginável como a caatinga tem esse poder de resiliência. Então, venha conhecer, né? Também a gente vai começar também a construção de uma agrofloresta, né, aqui, né, no nosso Espaço Asa. Então, a gente tem abelhas solitárias, abelhas sociais, né,
para que as pessoas possam vir conhecer o Hotel das Abelhas, estudar, conhecer um pouco sobre polinização e a vida desses animais. Tá? Então, é isso. Eu que agradeço demais a vocês. Parabéns pelo trabalho. Né? E siga o Asa nas redes sociais. Então, Espaço Asa, Abelha Semiárido, tá? No YouTube e no Instagram. Massa, professor, bom demais. Rafa, obrigado pela força. Meu parceiro aí, Valeu, Rafa Lucas. Salu. Obrigado a Ayrton aí pela força também, por nos presentear, né, com toda essa conversa, é muito enriquecedora. E eu queria avisar que a gente vai colocar aqui na descrição, né, do podcast, os Instagrams e o link no YouTube, para vocês dar uma checada lá no Espaço Asa. Muito interessante. Já estava dando uma olhada aqui pelo Instagram, bem interessante mesmo. E eu acho É que é isso, isso, né, gente? pessoal. É isso aí. Um abraço. Até o próximo episódio. Fiquem atentos, tá? Logo mais a gente vai estar postando. E é isso, professor. Forte abraço e vamos continuar fazendo ciência. Lucas, pode ir.